Você sabia que as pirâmides que visitamos são apenas a ponta do iceberg? Uma civilização oculta segredos tão perturbadores que foram apagados da história. Livros escolares celebram faraós gloriosos e monumentos magníficos. Mas existe um lado sombrio do Egito Antigo, enterrado por milênios. Nos próximos minutos, vou revelar verdades impactantes. Elas vão transformar tudo o que você pensava saber sobre as elites reais egípcias. Estamos falando de rituais bizarros, sacrifícios ocultos e manipulações brutais. Práticas que fariam governantes modernos parecer amadores. E atenção! O que você está prestes a descobrir não são teorias da conspiração baratas. São fatos arqueológicos documentados e textos traduzidos. São descobertas que mudaram tudo o que historiadores acreditavam sobre o Egito. Prepare-se, pois nunca mais vai olhar para uma pirâmide da mesma forma. Antes de começarmos essa jornada perturbadora, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Este é o primeiro de uma série explosiva. Ser faraó no Egito Antigo não era apenas ter poder político. Era literalmente ser considerado um deus vivo na Terra. Quando você acredita ser uma divindade, as regras normais da moralidade humana simplesmente não se aplicam a você. Não existe apelação. Os faraós tinham direito absoluto sobre a vida e a morte de qualquer pessoa no reino. Não existia julgamento justo. Se um faraó decidisse que você deveria morrer, você morreria. As formas como essas execuções aconteciam eram aterrorizantes. Documentos descobertos no Vale dos Reis revelam executores especializados. Eles usavam métodos de execução conforme a gravidade do crime. Algumas vítimas eram enterradas vivas em câmaras secretas dentro das pirâmides. Uma agonia inimaginável que poderia durar dias. Outras eram mumificadas ainda conscientes. Um processo que levava dias de tormento indizível. Uma morte lenta e apavorante. O mais perturbador é que muitas execuções não eram por crimes reais. Eram por desagradar o faraó ou saber demais. Ou simplesmente porque a morte daquela pessoa era conveniente politicamente. Eles eram apagados da história propositalmente. Arqueólogos encontraram câmaras mortuárias não oficiais em templos, repletas de corpos sem rituais adequados de mumificação. Agora, entramos em um território ainda mais sombrio, os rituais de imortalidade, praticados pelas elites longe dos olhos do povo. Todo mundo conhece a mumificação tradicional, a versão oficial e pública, mas existe um nível completamente diferente de rituais. Textos em tumbas secretas de sacerdotes revelam que existia um nível de rituais reservado à elite mais poderosa. Isso era exclusivo. Esses rituais envolviam a transferência de Ka, a essência vital. Sacerdotes tentavam transferir força vital de jovens. A força vital era transferida para nobres idosos e doentes. E isso era feito por meio de rituais que envolviam sangue e órgãos específicos. Também havia invocações a de deidades obscuras, deuses que não apareciam nos templos públicos, guardando segredos proibidos. Descobertas recentes no templo de Dendera mostram câmaras subterrâneas. Inscrições descrevem esses procedimentos em detalhes gráficos. Há menções a doadores involuntários, eufemismo para escravos e prisioneiros. Eles eram sacrificados nesses rituais sombrios. Seus corpos eram encontrados em posições que sugerem morte durante cerimônias, não por execuções comuns. Um destino horrível. Alguns faraós levavam esse desejo de imortalidade a extremos inimagináveis. Sua busca por vida eterna não tinha limites. Múmias de crianças foram encontradas enterradas nas fundações de templos e palácios, parte de rituais de consagração cruel. A crença era que o espírito de uma criança pura serviria como guardião eterno da construção. Crianças eram sacrificadas para edifícios.
Se você acha que Game of Thrones é brutal, espere até ouvir sobre as conspirações reais. Elas aconteciam nos palácios egípcios. A conspiração do harém durante o reinado de Ramsés III é um exemplo. Documentos judiciais revelam o plano. A esposa secundária do faraó, Tiê, orquestrou um assassinato. Envolveu dezenas de cortesãos, guardas e sacerdotes. E até mágicos da corte. Eles criaram bonecos de cera e recitaram feitiços de morte contra o faraó divino. Que horror! Acreditavam que a magia negra enfraqueceria o rei. Assim, ele ficaria vulnerável a um ataque físico. E quase funcionou. Ramsés III foi de fato assassinado, provavelmente com a garganta cortada, um golpe fatal em seu pescoço. Tomografias em sua múmia revelaram um corte profundo no pescoço. Foi habilmente escondido pelos embalsamadores. Os conspiradores foram submetidos a torturas extremas antes da execução. Uma punição terrível os esperava. Alguns foram forçados a cometer suicídio. Outros foram mutilados para impedir sua passagem para o além-mundo, um castigo espiritual. Mas a conspiração era praticamente a regra no Egito. Quase todo faraó vivia sob ameaça constante de parentes. Esposas, filhos ambiciosos e nobres poderosos. O envenenamento era comum na corte, um perigo constante. Análises químicas recentes revelaram níveis anormais de arsênico em vários faraós, uma prova do veneno. A rainha Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós, provavelmente foi assassinada. Seu enteado Tutmés III é o suspeito. Tutmés III tentou apagar sua existência da história. Destruiu estátuas e removeu seu nome de monumentos. Aniquilação espiritual. Agora vamos falar sobre o lado oculto da construção dos monumentos, a verdade por trás das pirâmides. Escavações nas vilas de trabalhadores revelaram taxas de mortalidade absurdas. A vida dos construtores era brutal. Esqueletos mostram ossos quebrados mal curados, sinais de desnutrição severa e doenças, tudo causado por trabalho forçado. Trabalho em condições desumanas era a norma, mas o mais chocante são os acidentes de construção que não eram acidentes. Papiros administrativos falam de oferendas humanas de fundação, trabalhadores enterrados vivos como parte de rituais. E quando um grande faraó morria, a matança só começava. Ninguém estava seguro da morte real. Servos, concubinas e artesãos que conheciam os segredos da tumba eram frequentemente mortos, para proteger os tesouros eternamente. Múmias foram encontradas em corredores selados em posição de súplica. Pessoas morreram sufocadas ou desidratadas, conscientes de que estavam sendo sacrificadas, uma morte lenta e solitária, longe dos olhos de todos. A tecnologia moderna está revelando segredos que ficaram ocultos por milênios. A verdade está emergindo. Escaneamentos com radar subterrâneo revelaram dezenas de câmaras escondidas, sob templos famosos, aguardando descobertas. O templo de Karnak, por exemplo, possui vários níveis subterrâneos. Eles nunca foram explorados oficialmente, guardando mistérios. Análises de DNA também revelaram a endogamia extrema da realeza. O incesto era a política de reprodução real. Tutankhamon era fruto de incesto direto entre irmãos. Ele viveu com deformidades severas, um fardo real. Isso não era exceção, era política. Textos traduzidos mostram que sacerdotes deixaram avisos sobre práticas erradas. Câmaras lacradas com maldições não são só ameaças a ladrões, são avisos sobre conhecimentos que não devem ser recuperados. Então, aí está o lado que você nunca viu do Egito Antigo. Uma civilização magnífica, mas construída sobre sangue. Poder absoluto e rituais que desafiam qualquer noção moderna de humanidade. Uma verdade dura e sombria.
Quanto mais descobrimos sobre civilizações antigas, mais percebemos o poder. Nas mãos de poucos, levou a abusos inimagináveis. E isso é apenas a superfície. Há muito mais segredos esperando para serem revelados. Prepare-se para mais! Se você ficou impressionado com essas revelações, deixe seu like agora, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá os próximos episódios. Nos comentários, me diga, qual civilização quer que eu investigue a seguir? A verdade está lá fora, esperando por quem tem coragem de olhar. Até o próximo mistério. Fique ligado!